Certo. Ok, o primeiro momento nós compartilhamos um pouco em Romanos capítulo 15, onde Paulo lembra a igreja, dizendo que não está falando nada de novo, que é algo que a igreja já tinha conhecimento, mas que a igreja havia esquecido. E o que a igreja havia esquecido é que depois da glória de Deus, não há nada mais importante num contexto escriturístico do que a igreja cumprir a grande comissão. E ele lembra a igreja que para que isso aconteça é necessário um esforço por anunciar Cristo onde ele não for anunciado. Nesse segundo momento eu queria compartilhar em Atos dos Apóstolos, que muito bem nós poderíamos chamar de Atos do Espírito Santo, né? Eu confesso para vocês que eu não sou muito fã de dar testemunho, porque existe uma discussão entre teólogos e missiólogos, e dentro dessa discussão, alguns teólogos dizem que missionário não prega, missionário dá testemunho, e dentro desses testemunhos tem aqueles que dizem que o que existe em alguns casos específicos não é nem testemunho, é testemunho, né? E tal. Isso talvez tenha a ver com alguns aspectos da igreja, que se você for contar um testemunho na igreja, dizendo que eu nasci numa família tradicionalmente evangélica, 3 gerações na minha família, isso parece que não incomoda muito não. O pessoal gosta mais quando você fala assim, olha, eu fui do comando vermelho e tal, e Jesus me libertou, aquela coisa mais ou menos por aí, né? Que tem sangue e que tem tragédia e tal, porque isso mexe mais. Mas, antes de abrir aqui para vocês, primeiro eu falei da necessidade de um esforço. Ou a igreja se esforça para cumprir essa grande comissão, ou nós vamos estar fadados a compreendermos por que uma multinacional como a Coca-Cola, ela objetivou colocar uma lata de refrigerante na mão da maioria dos habitantes do planeta Terra até o ano 2000, e ela conseguiu fazer isso. Mas a igreja evangélica, tentando imitar, lançou um projeto AD 2000, cujo objetivo era ter uma igreja e um pastor, pelo menos, em cada... E a igreja não conseguiu. E nas minhas reflexões teológicas eu fico me perguntando, quem tem todo o poder? Quem tem todo o poder? A igreja ou a Coca-Cola? Mas a verdade é que marcas como Coca-Cola, Nike, McDonald's e Adidas, elas estão no mundo todo. E o nome de Jesus que nós cantamos e cremos na Bíblia, que é o nome que está acima de todo nome, em muito lugar tem Coca-Cola e não tem Jesus. Deve ser por alguma razão. E essas razões passam pelo crivo do esforço que a Coca-Cola faz para colocar uma lata de refrigerante na mão da maioria dos habitantes do planeta Terra, independentemente se eles estão nos grandes centros urbanos ou nos contextos interioranos ou indígenas, e a igreja não tem feito o mesmo esforço no que diz respeito às Sagradas Escrituras. Atos capítulo 8, verso 1, fala o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerravam-os nos cárceres. Esse é um texto muito interessante. Aliás, Atos dos Apóstolos é um livro muito interessante, e que, via de regra, ele está contrapondo uma igreja obediente com a igreja desobediente, uma igreja que ouve a voz e vai, e uma igreja que não obedece. E temos o relato da igreja mãe no capítulo 8, capítulo 13 temos o relato da igreja filha, a igreja de Antioquia. E o autor sagrado ele traça um paralelo do que acontece quando a igreja ouve a voz do Espírito. E se nós analisarmos o Novo Testamento, nós vamos encontrar pelo menos 16 citações, seja o Senhor Jesus ou seus apóstolos, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o nosso Deus, segundo o salmista, no Salmo 96, tem boca e fala, tem mãos e apalpa, ele não está em estado de inércia. E aqui é um relato do médico amado a respeito da igreja mãe, a igreja que se encontra em Jerusalém. Alguns anos atrás, ainda, a meados dos anos 90,
estando em Amsterdã, na Holanda, eu pude ouvir uma pergunta que foram feitas para 2 grandes homens de Deus, ambos considerados apóstolo Paulo moderno e pós-modernos, por terem evidenciado esforços para pregar o evangelho praticamente no mundo todo. Eu estou me referindo ao reverendo Billy Graham e ao irmão André, o contrabandista de Deus, fundador da missão Portas Abertas. E das muitas perguntas que foram feitas a eles naquele congresso, a que mais me chamou a atenção é quando, dirigindo-se a eles, perguntaram: vocês já pregaram no mundo todo? E eu gostaria que vocês dissessem qual é a diferença da igreja evangélica cristã livre para a igreja perseguida. Eles se entreolharam. O irmão André pegou o microfone e disse: Billy, você é mais velho, então você responde primeiro. E o reverendo Billy Graham então pegou o microfone e disse: eu já preguei no mundo todo, e para mim a diferença é única e básica. Aonde há perseguição, aonde há proibição, os cristãos, os crentes sofrem por causa do evangelho. E passou o microfone para o irmão André. Ele disse: eu já preguei no mundo todo, e para mim a diferença é básica. Aonde há liberdade, como no Ocidente, o evangelho sofre por causa dos crentes. Vocês conseguiram pegar o fio da meada? Aonde há perseguição, os crentes sofrem. Se possível, se necessário, eles morrem por causa do evangelho. Tem sido assim na Coreia do Norte, no Irã, na Arábia Saudita, tem sido assim nos países extremistas islâmicos, de regimes totalitários, em Cuba. Tem sido assim em muitos lugares do mundo. Ao passo que aonde há liberdade religiosa, onde a Bíblia é traduzida, difundida e propagada com liberdade, ao invés de ser a igreja, é os cristãos que sofrem por causa do evangelho, é o evangelho que sofre por causa do mau testemunho ou da falta de testemunho e de compromisso dos crentes. O contexto que nós acabamos de ler, ele fala de perseguição e ele é um texto muito interessante, porque Lucas, ele olhando para a língua grega em que o Novo Testamento for escrito originalmente, ele pega 3 terminologias especiais para descrever o que acontece na verdade. E por mais respeito que eu tenha a João Ferreira de Almeida e a Dívida por todo o seu empenho e tradução, quando a gente se depara com a leitura em português, pelo menos na versão revista e atualizada e corrigida, né, com todo respeito ao Almeida, mas não nos passa todas as implicações do texto original no que diz respeito o que Lucas está dizendo que acontece quando a igreja ela não consegue ouvir a voz de Deus, quando o Espírito continua falando. Porque ele descreve uma perseguição que sobreveio sobre a igreja. E é interessante que se tivesse escrito aqui que naqueles dias se levantou uma perseguição contra os judaizantes, os fariseus, os saduceus, os zelotes, a gente até compreenderia, mas de que igreja ele está falando aqui? A mesma igreja que eu e você pertencemos, a igreja do Senhor Jesus. E como é que se levanta uma perseguição contra a igreja do Senhor Jesus? Né? Os triunfalistas iam dizer: isso não é possível, a gente decreta, a gente ordena e show perseguição, acaba a perseguição, eu tomo posse, decreto, ordeno. Não é bem assim que ensina as Escrituras Sagradas. E quando ele diz assim que naquele dia levantou-se grande perseguição, a razão primeira, precípua, porque essa perseguição vem, e ela não é uma perseguição que é o inimigo que vai perseguir, ela tem a chancelaria do Todo-Poderoso, ela tem a chancelaria de Deus, porque a igreja não obedece. Via de regras, a igreja tem dificuldade de obedecer. E às vezes eu fico pensando que se o Senhor Jesus tivesse dito assim: não vão, não façam discípulos, não preguem para ninguém, provavelmente a gente já teria cumprido a grande comissão. Eu não sei se você lembra, toda vez que ele efetuou um milagre, que ele disse para as pessoas não fazerem isso, o que foi que elas fizeram? Imediatamente elas saíram gritando, saíram falando que Jesus tinha curado, que Jesus tinha feito algo, quando Jesus pediu: não falem para ninguém. Mas já faz mais de 2.000 anos que ele deu a ordem da igreja ir por todo mundo
pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, e a gente não conseguiu. Com todo o avanço tecnológico, científico, a era da comunicação e no transporte, a igreja não conseguiu. E a igreja não obedeceu, e Deus permite, Deus envia uma perseguição para a vida da igreja. Só que na língua grega, diferente da língua portuguesa, e a terminologia que Lucas escolhe a dedo para descrever que naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos exceto os apóstolos, essa palavra perseguição no original era uma palavra muito significativa, diógomos. Diógomos é muito mais do que perseguição. É um termo técnico usado pelos exércitos dominadores para infligir, e o seu sentido técnico é causar intensa, profunda dor física. Quando você lê perseguição, traduzido por Almeida, você precisa entender que Lucas está dizendo que naqueles dias, Deus permitia que a sua igreja sangrasse. Deus permitia que a sua igreja fosse moída. A igreja sofria uma intensa e uma profunda dor de ordem física. Isso fica muito claro no contexto, onde nós percebemos que alguns foram jogados ao Coliseus. A narrativa da história da igreja diz que muitos foram empalados vivos em estacas, mergulhados em tonel de piches, e sobre eles se ateu fogo, para que virassem tochas humanas e iluminassem as ruas da cidade. Outros foram cerrados pelo meio, outros foram devorados ao fio da espada, devorados por feras num Coliseu, diante do aplauso da turba alvoroçada. Quantas famílias não perderam seus progenitores? Quantos filhos não ficaram órfãos do dia para a noite? Qual o crime que eles cometeram? Eles eram crentes em Cristo Jesus, eles eram do caminho, eles pregavam a verdade e por isso eles pagaram com a vida. E Lucas está dizendo assim que quando a igreja não vai, a igreja corre o sério risco de ser perseguida, e essa perseguição pode causar intensa e profunda dor física na vida da igreja. E a expressão usada para a grande perseguição aqui é a expressão grega diógomos. Era uma perseguição que fazia a igreja chorar, que fazia a igreja sofrer, que fazia a igreja sangrar. Esse é o sentido técnico. Era um método de tortura usado pelos dominadores, por seus dominados, e eles conseguiam usar uma metodologia por demais cruel, como extrair unhas, dentes sem anestesias, como dilacerar parte do corpo humano. Muitos eram colocados em chapa viva, acesas em brasas, como se fosse picanha para assar. E essa é a descrição. E por que que isso vem? Para que a igreja fosse dispersa e conseguisse obedecer e ouvir a voz do Espírito. Quando a igreja não obedece, Deus permite que ela possa ouvir a voz de uma outra maneira. Mas o texto continua. Ele não diz apenas que levantou-se uma grande perseguição que causava dor física. O verso 2 diz: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Uma outra terminologia grega, até hoje usada no Oriente Médio, por grande pranto, você precisa entender que Lucas está se referindo a kópetos. Significa bater contra o peito, botar cinza sobre a cabeça. Se no primeiro verso ele fala de profunda e intensa dor física, nesse contexto, o inimigo das nossas almas, não satisfeito com a igreja que sangrava, que era dilacerada, despedaçada fisicamente, ele ataca a igreja de uma forma intensa, e kópetos tem a ver com um choro incontido da alma. É aquela dor que a medicina e a ciência ainda não inventou remédio para ela. É uma dor que do ponto de vista humano não tem cura. É a dor da alma. É quando você já não tem nem mais palavras diante de Deus para poder expressar o seu sofrimento. A sua dor é tão intensa, é tão profunda, que você sabe que dói, mas você não sabe dizer aonde dói. Você sabe o que é você ser casado, do dia para a noite você ficar viúvo. Você sabe o que é que você ter casa, ter emprego, ter carro, ter uma cama para dormir, e do dia para a noite tudo isso lhe é tirado, lhe é confiscado, e você que agora tinha conta bancária, poupança, endereço fixo, você vira um nômade, se reunindo nos esgotos,
nas catacumbas, nos cemitérios, sem destino certo, sem paradeiro, sem eira nem beira. Você que tinha a sua estabilidade econômica, financeira, de repente você se vê desprovido de tudo isso. Era isso que aconteceu. Do dia para a noite, a igreja passou a ser uma fugitiva, um errante, tendo que se reunir nas catacumbas de Roma, nos esgotos, nos lugares inóspitos, sem iluminação, sem asseamento. Por quê? Porque a perseguição que vinha sobre a igreja não apenas causava dor física, mas ela também causava intensa e profunda dor de ordem emocional. O que iremos comer? Aonde vamos morar? O que vamos vestir? E o curso que não foi concluído, e a formatura tão sonhada, o que vai ser do amanhã, a incerteza. Eu tinha família, agora não tenho, eu estou só no mundo. Eu tinha um cônjuge, agora não tenho mais. Eu tinha uma casa, eu tinha um emprego, eu tinha tudo e de repente eu não tenho nada. O que vai ser de mim? O que vai ser da família? O que vai ser da igreja? O que vai ser do amanhã? Era o choro incontido da alma. A igreja sofria também emocionalmente. E para a dor da alma só existe uma cura: o bálsamo do Espírito Santo de Deus. Que não tem remédio, não tem comprimido, não tem morfina. Do ponto de vista científico, não existe nenhum medicamento capaz de proporcionar alívio à dor da alma. Só a graça de Cristo. Só Cristo conforta, só Cristo traz refrigério, só Cristo traz a esperança em meio ao desespero, só Cristo é capaz de trazer paz em meio à guerra, só Cristo é capaz de proporcionar esperança de ver a luz no fim do túnel. E Lucas está descrevendo essa intensidade. De um lado a igreja sofria fisicamente com diógmos, do outro lado ela sofria emocionalmente com côpetos, e não satisfeito com isso. O verso 3 diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. E essa terceira expressão, aqui nós temos o substantivo elumaineto do verbo lumaino, que significa que além da dor física, além da dor emocional, a perseguição também era de ordem espiritual. O inimigo tentava solapar, destruir, aniquilar a fé dos cristãos. Se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho come. Se olha para um lado, olha para o outro, você não vê saída. A perseguição, o ataque vem de todos os frontes e só restava à igreja uma alternativa: olhar para cima e obedecer a Deus. A igreja de Antioquia, no capítulo 13, ouve a voz do Espírito. Não sabemos como o Espírito Santo falou. É um dos textos de difícil interpretação, porque a ausência do verbo de ligação em todo o Novo Testamento, a Bíblia é muito clara, muito explícita, quando ela diferencia o ministério profético do ministério de ensino. Em Atos capítulo 13, nós temos a descrição de profetai, cai, didáscolas. Mas em Atos capítulo 13, a ausência de verbo de ligação não nos permite entender que na igreja de Antioquia, qual era a diferença entre o ministério profético, o profetês, o boca de Deus, o arauto, nas palavras de Candos, e o didáscola, de didásculo, ensino. A gente entende que a liderança da igreja estava servindo a Deus, envolvida com o ministério profético da pregação e o ministério de discipulado. Mas não há distinção na igreja de Antioquia, assim como não diz de maneira clara, diz: e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo. Como foi que o Espírito Santo disse? Não sei. O texto não é claro a respeito. Tinha profetas na igreja. É provável que tenha usado os profetas. Qual é o problema se tinha profetas? Mas também podia ser que usou os mestres. Não tinha mestres na igreja? Havia na igreja de Antioquia profetas. E disse-lhes o Espírito Santo. Não diz como o Espírito disse. Se disse através dos profetas ou se disse através dos mestres. Mas seja como for, a igreja não parou para discutir. Ela ouviu a voz do Espírito Santo para a obra. Erga tanto um ato como uma função. E qual era a obra? A evangelização dos gentios. Então eles separam a Barnabé e a Saulo para essa obra específica. E foram na bênção. A ordem foi a mesma para a igreja mãe de Roma. A igreja não ouviu. E quando a igreja não ouve, Deus, em sua soberania, Ele providencia outros métodos e recursos
para que a igreja entenda que a vontade soberana de Deus não pode ser negligenciada nem desobedecida. Ou a igreja vai, ou a igreja vai. De um jeito ou de outro, ela vai obedecer e ela vai cumprir, porque ninguém jamais resistiu ao seu agir. E nós temos uma descrição clara e clássica, no período da igreja primitiva, de como a igreja teve essa capacidade de desobedecer. E eu acho impressionante, porque ao longo das Escrituras nós vamos ver o sol obedecendo, as águas do Mar Vermelho obedecendo, as águas do Jordão obedecendo, a mula de Balaão obedecendo. Nós vamos para um contexto neotestamentário, nós vemos o vento e a tempestade obedecendo, nós vemos os espíritos imundos se submetendo e obedecendo, vemos os discípulos no mar de Tiberíades admirar quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem. Mas a primícia, a coroa da criação, segundo as Escrituras Sagradas, o homem criado e a imagem e semelhança de Deus, de todas as suas criaturas, tem sido aquela que mais tem demonstrado capacidade em não ouvir a voz do Salvador e em desobedecer a sua palavra. E foi preciso que viesse essa perseguição. E depois, e tão somente depois dessa perseguição, quando você lê o verso subsequente, ele diz: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Eles poderiam ter ido sem perseguição, não foram. A perseguição veio, ela foi intensa, ela foi profunda, ela causou dor física, emocional e espiritual. Concluindo, de um jeito ou de outro, Deus está conduzindo o curso da história em sua soberania para o louvor da sua glória. Nós temos duas opções: sermos achados entre o exército da igreja militante e triunfante, que coopera com Deus, a fim de que a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, ou poderemos ser achados lutando contra Deus, se constituindo em empecilho do avanço da igreja, ou uma tentativa de empecilho à expansão do Evangelho da Graça de Cristo Jesus. É muito melhor ter sensibilidade à voz do Espírito, ouvir e obedecer e ir de uma maneira obediente, do que ter que passar por essa experiência traumática que a igreja de Roma passou, de ter que ser perseguida fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, para poder obedecer o ID, a grande comissão, e ir. Ambas igrejas foram. Antioquia dá um exemplo de fidelidade, obediência e comunhão com Deus, ouve a voz do Espírito e vai. A igreja mãe de Roma não teve a mesma sensibilidade à voz do Espírito e teve que ser açoitada por ventos tempestuosos a fim de poder ouvir a voz de Deus. O que é que eu e você iremos fazer? Iremos ouvir a voz de Deus na calmaria, na tranquilidade, na comunhão com o seu Santo Espírito, ou Deus vai ter que abalar as nossas estruturas de uma maneira mais enérgica para fazer-nos, tirar-nos de nossas letargias e de tantos afazeres que a Bíblia diz que não são prioritários, a fim de que a igreja consiga ouvir a voz do Santo Espírito dizendo: prega a palavra a tempo e fora de tempo, quer oportuno, quer não, quer ouça, quer deixe de ouvir. Eu prefiro seguir o exemplo da igreja de Antioquia, ouvir a voz de Deus na calmaria, quando o Espírito Santo diz: servindo eles ao Senhor, disse-lhes o Espírito Santo. Porque de um jeito ou de outro, podem ter certeza, a igreja vai cumprir. Porque quem prometeu é fiel. E ele disse que o evangelho do reino será pregado para testemunho a todas as etnias. E só então, tão somente então, virá o fim. E aí nós veremos o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória para estarmos eternamente com o Senhor. Ele nos abençoe e aplique a sua bendita palavra
aos nossos corações e nos permita que nós possamos ser ouvintes, praticantes da sua palavra. Ele nos abençoe. Tem alguma pergunta? Todo mundo no fuso horário aí, Gabriel. Se eles não têm pergunta, eu vou perguntar. Eu cheguei depois, na primeira parte, né? O irmão está servindo em um campo missionário hoje, por lá. Eu estou no Brasil fazendo tratamento de saúde e desenvolvendo um projeto para a IPB para o Sudeste Asiático, né? Que, se Deus permitir, deve acontecer após a Copa do Mundo do ano que vem. Dentro disso, então, quais os desafios aqui, já que nós estamos a todo instante ouvindo, através da televisão, o que tem acontecido no mundo árabe, tanto no Egito quanto na Síria, quais são, para nós que estamos aqui hoje, e que, de uma certa forma, não atentamos para o desafio que há além do nosso país, quais são os desafios hoje que existem na Ásia? A Ásia é o continente mais populoso, em termos populacional, e o menos evangelizado hoje. De todos os 5 continentes, o de menor presença cristã, onde há o menor número de lugares com tradução das Escrituras Sagradas, onde há o maior volume de blocos linguísticos de todas as línguas faladas no mundo hoje, é exatamente o continente asiático. No continente asiático nós temos os 3 grandes blocos religiosos monoteístas, estão presentes ali, né? Islamismo, judaísmo, cristianismo. Só que desses 3, o menor é o cristianismo. É da Ásia que tem saído 80% de missionários islâmicos para islamizar o mundo. É engraçado, contrassenso. Continente menos evangelizado é de onde mais sai missionários para islamizar o mundo. 80% das mesquitas do mundo estão na Ásia Central, concentrada na Ásia Central. A maioria dos seminários islâmicos estão na Ásia, Sudeste Asiático e Ásia Central, né? A Ásia é o grande celeiro missionário do islamismo. Então, os desafios são inúmeros, porque dificuldade de regimes totalitários, desafios demográficos, é muita gente para ser alcançado, desafio geográfico, é muitos lugares para serem alcançados, e a gente não tem muita experiência em termos de academicismo no Brasil que preparem para uma evangelização de muçulmanos, de islãos. Por exemplo, se você pegar o Alcorão, você vai descobrir que a história de Moisés, o Êxodo, repete-se 25 vezes no Alcorão. A história de Noé, 13 vezes. A história de Enoque, 5 vezes. Mas no Alcorão está descrito que foi Moisés e Abraão que construiu a Torre de Babel. Há inúmeros erros no Alcorão, porque Mohammed, ele era iletrado, inculto. Mohammed, ele ia aprender com os rabinos judeus, e ele voltava para Medina e dizia que ele tinha recebido uma revelação de Deus. Então, a parte do Velho Testamento que é repetida no livro do Alcorão é concernente exatamente ao período em que ele ia até os rabinos, ouvia dos rabinos, voltava para Medina e dizia que o anjo apareceu para ele e revelou. Quando os rabinos descobriram, ficaram sabendo disso, então eles disseram assim: nós então vamos aprontar com ele, já que ele está zombando de nós. E quando ele voltou lá, eles então começaram a ensiná-lo o que nós chamaríamos aqui no Brasil de história da carochinha e contos de niná da cultura hebraica,
que eles ensinavam para suas crianças dormir, como se fosse da Torá. E por ser iletrado e não saber, ele então volta para Medina mais uma vez e profetiza dizendo que recebeu isso de um anjo. Só que alguns rabinos vão até Medina na intenção de desmoralizá-lo, e quando ele começa a fazer a sua narrativa, e já como parte do Alcorão, ele diz: como que um anjo te revelou histórias do folclore e cantigas de niná que nós usamos para fazer as nossas crianças dormir. E é aí que nasce o ódio de Mohammed, que é transferido para o islamismo, para com o povo judeu. Porque ele já havia dito que era inspirado, e agora ele não tinha mais como tirar no Alcorão. E se você pegar o Alcorão, você vai encontrar textos das palavras de Deus, e você vai encontrar textos da poesia e cantigas de niná da cultura hebraica, que ele ouvira dos rabinos, e como ele já tinha dito que era inspirado, ele não pôde mais tirar do Alcorão. Mas uma formação adequada para entender a cultura do Oriente Médio, da Ásia e islâmica, vai permitir que você possa conversar com um muçulmano a partir do Alcorão, e você apresentar as escrituras a partir do próprio Alcorão, já que há porções das escrituras no Alcorão, e que no Alcorão diz que há um mistério que vai ser revelado pelo camelo nos últimos dias. E esse livro é um livro que foi escrito lá na Ásia, precisamente ali no Delta, onde estava o Flávio e a Verônica, em Bangladesh, que é o segredo foi revelado. O segredo foi revelado. Mas quantos cristãos têm conhecimento, já estudaram, se aprofundaram no Alcorão, ao ponto de chegar e evangelizar um muçulmano, sem necessariamente estar com a Bíblia na mão, mas a partir do próprio Alcorão, conseguir levá-los às verdades escriturísticas? Então, esse é um desafio no contexto acadêmico brasileiro, de poder formar e preparar melhores missionários e teólogos que possam discutir na cultura islâmica com os imãs a partir do próprio Alcorão. Você teve muita experiência com o mundo comunista, ex-comunista, né? Hoje em dia você entende que ainda dentro da mente, vamos dizer assim, do russo, do leste europeu, das ex-repúblicas, há uma grande influência ainda do pensamento comunista? Sim, não apenas na Rússia, como na China, que também é comunista, como Cuba, e até porque nos últimos dias nós temos percebido, a partir da Inglaterra, que tem acontecido o recrudescimento do ateísmo no mundo. Hoje existem grupos que é chamados ateístas de protestos, e eu mostrei numa aula de escola dominical lá na igreja de Boa Viagem um vídeo que ele arrebenta com a estrutura eclesiástica nossa, porque ele parte do texto escriturístico, diz o tolo: não há Deus. E ele pega o texto do Salmo e ele começa a dizer: é isso que dizem a nosso respeito. E eles começam mostrando personalidades mundial na história da humanidade que deram contribuições significativas na ciência, na botânica, na biologia, na zoologia, na química. Todos eles ateus. Grandes astros do esporte mundial, pintores, escultores, escritores, todos ateus. E eles vão repetindo: diz a Escritura, afirma que o tolo, aí ele diz: o tolo fulano de tal, prêmio Nobel da Paz, o que fez em termos de contribuição de desenvolvimento. E eu disse na minha sala lá, e é preocupante, porque, por exemplo, eu dou aula para uma turma que tem vários mestres, vários mestrandos, vários doutores, pelo menos 3 com pós-doutorado, e eu pergunto: o que é que vocês fazem? Sendo cristãos, sendo crentes em Cristo Jesus, com toda a formação acadêmica, qual é a relevância de vocês na sociedade e na igreja? E o ateísmo, ele tem surgido exatamente porque pessoas que afirmam serem ateus,
por incrível que pareça, em termos humanos, tem dado grandes contribuições para o desenvolvimento da humanidade, e a igreja, por exemplo, no Brasil, segundo o censo, 45% de crescimento em termos da população brasileira hoje, uma igreja em cada esquina, e eu fico me perguntando, onde está a relevância? O que adianta a gente ter uma igreja em cada esquina, chegar nos centros comerciais, nos shoppings, escutar música evangélica ou gospel, se a prostituição não diminui, a violência e a criminalidade não diminui, a pedofilia não diminui? Parece que quanto mais surgem igrejas nas nossas cidades, a coisa piora. E quando você estuda a história dos avivamentos, você vê que sempre que a igreja foi relevante, não é que vai acabar com o pecado, nem com a pobreza, mas há uma diminuição gradativa. Eu não vejo o carnaval diminuindo no Brasil. Eu vejo ele crescendo cada ano. Mas se está crescendo o número de evangélicos, se a cultura gospel está crescendo, por que isso não se reflete na nossa sociedade? Por que o número de filhos que estão matando os pais aumentam? Eu acho que tem alguma coisa errada com esse crescimento evangélico no Brasil. E isso é a grande abertura para que o ateísmo ressurja das cinzas e as pessoas sintam prazer em afirmarem que elas são ateus. Então, os países que difundiram o ateísmo, não é lá que o ateísmo tem se mostrado mais forte. É exatamente o secularismo europeu que abriu as portas e as janelas para que o ateísmo se mostrasse novamente como uma opção muito forte, e contrapartida, além do islamismo, tem esse ressurgimento do ateísmo na Europa e no Brasil. O senhor acha que, como o senhor tinha falado no começo, a questão desse senso de evangelização está nisso, dentro do contexto de filosofia de vida, né? Sim. Esse desejo de levar o evangelho, nesse contexto, eu acho que tem se perdido, nesse contexto que eu tenho falado, de igrejas no Brasil, dessa forma. Se tem se perdido? A igreja perdeu a Certo. Eu posso responder essa pergunta se vocês me permitirem fazer uma pergunta franca para uma resposta sincera. Posso fazer? Amém? Certo. Seu nome? Você está fazendo o que aqui? Certo. Estudando o que? Seu nome? Está fazendo o que aqui? Certo. Seu nome? Está fazendo o que aqui? Para quê? Certo. Seu nome? Está fazendo o que aqui? Estou contribuindo para esse com aula de arqueologia e discussão. Certo. Seu nome? Está fazendo o que aqui? Certo. Seu nome? Está fazendo o que aqui? Para quê? Para propagar o Evangelho. Tá certo. Que horas são agora? Que horas vocês acordaram? Hoje? 5 horas. Certo. Teve ninguém que acordou de 10 horas, 11 horas da manhã aqui não, né? Tá certo. Bom, eu quero ceder o espaço agora para vocês compartilharem a experiência que vocês tiveram hoje com as pessoas para quem vocês falaram do amor de Jesus. De manhã até agora. Vocês podem vir aqui e dizer para quantas pessoas vocês falaram e como foi essa experiência de evangelização hoje. Respondi sua resposta, sua pergunta. Se eu acho que a igreja perdeu evangelização como estilo de vida, em se tratando de Brasil, eu desconfio seriamente se um dia ela teve. E a gente não pode perder o que não teve. Então,
Até hoje nós temos agências e instituições no Brasil que não é autopropagável, ela não é autossustentável e não é autogovernável. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ela depende de recursos que vêm do exterior, a liderança dela ainda é estrangeira e ela não consegue evangelizar sozinha. Até hoje, no pós-modernidade, ainda existe um vínculo com missões que vieram para cá e que começaram um trabalho aqui, que sedimentaram, mas que até hoje elas não conseguem evangelizar sozinhas, não conseguem se manter financeiramente, nem conseguem se autogovernar. Logo de cara, quando você fez a pergunta, eu já imaginava que seria essa conclusão. E eu posso dizer, eu penso que muito do que ele pergunta, né, tem a ver com o ethos da igreja evangélica no Brasil, com o caráter dessa igreja. Eu acho que, de um modo geral, a igreja tem sido, ela tem se preocupado, na verdade, em oferecer um evangelho que serve para aqui e agora. E isso tem se tornado uma coisa cômoda, porque eu aceito esse evangelho e em outros casos merece aqui. Então não é uma coisa também até individualista, né? Eu estou bem, Deus está me abençoando. Hedonista, utilitarista, né? Então Deus me abençoou, Deus está me abençoando e eu estou conseguindo tudo que eu preciso, então eu preciso. O que eu quero destacar é o seguinte: o que importa sou eu. Eu já consegui o que eu precisava, já tenho a salvação em Cristo, estou gozando dos meus bens. Não importa se o cara o meu vizinho da direita, da esquerda, da frente, se você mora no apartamento, ele conhece a Cristo ou não. E esse é o desafio, né? De fazer com que a igreja, dentro das palavras que... Então veja bem, nós estamos numa instituição de ensino teológico, missiológico, numa perspectiva de aprender para ensinar, para propagar. Então, tecnicamente, nós estamos 50% na frente de outras pessoas que nunca estiveram e não estarão numa instituição de ensino teológico. E mesmo assim, nas instituições de ensino teológico, se você fizer a pergunta, você falou para uma pessoa. Já faz isso em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em Recife. Você falou para uma pessoa, um dia tem 24 horas. É tão difícil dizer. Você precisa de um diploma de doutor em teologia para você chegar para alguém e dizer assim: Jesus ama você. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar você. Ele diz que quem crer será salvo. Quem não crer já está... O cara tem que ser doutor em teologia para dizer isso. Quanto tempo leva? Porque para fazer discipulado é diferente. Discipulado demanda tempo. É o matetel do grego. Você vai andando e vai convidando o seu discípulo, vai pisando. Isso demanda tempo. Mas para evangelizar não demanda tempo. Você chega para alguém no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua universidade, e fala assim: olha, eu queria falar do amor de Jesus para você. Eu queria falar da regeneração, da justificação para você. Você apresenta o evangelho, continua o seu trabalho, vai embora, mas a gente não consegue. Mas se você perguntar assim, você falou do seu time do coração, da classificação dele no Brasileiro, na Sul-Americana, na Libertadores, você falou do aumento do dólar, você comentou que caiu um prédio na Zona Leste, se foi a polícia que matou o policial, a esposa, se foi o menino. A gente fala de muita coisa durante o dia. A ciência diz que as mulheres falam 28 mil palavras, os homens entre 16 a 18 mil. Agora, desses 16 a 18 mil, desses 28 mil, o quanto a gente fala de Jesus, da sua palavra, que um dia esse mundo aqui vai acabar e que a gente não tem que pensar no aqui e agora, porque crendo ou não crendo, existe um porvir, né? Mas quem quer falar do porvir? Quem quer falar da vida eterna? Se o negócio é se dar bem aqui e agora, nesse imediatismo de que se manda, que se ordena, que se decreta e que Deus é o funcionário que ele tem que atender. Eu comentei hoje com o pessoal lá na classe que eu pensei que eu não me escandalizava mais, mas eu descobri que eu me escandalizo, porque eu estava muito cansado e tirei um final de semana para ir descansar com a família ali em Posto de Galinha, mas eu estava num fuso horário ainda e
demorando para dormir, eu disse, eu vou assistir o jornal, eu liguei a televisão, coisa que eu faço muito raramente, e aparece um programa lá e o pregador televisivo diz, eu vou ensinar a orar no filho pródigo, na parábola. Eu pensei, poxa, ele vai ensinar a orar na parábola do filho pródigo, mania de pregador, né? Pregador é assim, o cara cita o texto lá, ele já começa a pensar aqui, filho pródigo, só pode ser oração de confissão, pequei contra os céus e a terra, contra ti, isso é mania de pregador. Aí eu disse, oração é algo importante, oração de confissão, então é mais importante ainda. Eu deixei no canal lá, e para minha surpresa ele diz, eu vou ensinar vocês a orarem. Quando você for orar, não vai fazer feito esses mané da fé, esses otários, que dizem assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Você bota o dedão na cara de Deus assim, e decreta e ordena, diz assim, Pai, me dá o que é meu. E eu, horrorizado com aquilo que estava ouvindo, fiquei mais horrorizado ainda quando ele conclui os seus ensinamentos sobre oração no filho pródigo, dizendo, e se ele demorar, você toma posse e decreta e diz, me dá agora, porque se eu tivesse pedido para o inimigo, ele já tinha me dado. Então, isso está na televisão, está na internet, está aí. Então, eu desconfio seriamente se de fato, e aí, claro que eu não posso generalizar, porque vários missionários vieram ao Brasil, o fato é que nós temos diversas denominações, mas eu desconfio se algumas um dia tiveram essa visão, esse ardor, esse despertamento, porque a Bíblia ela é muito clara sobre a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho, de testemunhar. A Bíblia é muito clara quando diz que Deus não precisa, até porque Ele é Deus, Ele só preferiu contar conosco, nos deu essa incumbência, né? A igreja fica procurando métodos novos, novas ferramentas, e o método de Deus mudou? Não mudou. O método de Deus é o mesmo, é um homem regenerado conduzindo outro homem pecador a conhecer a graça de Cristo Jesus. O método dele não muda. Agora, o método de Deus, que é o homem, nem sempre tem obedecido, né? E aí vale refletir quando as Escrituras dizem, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando vocês fazer? Mas se numa instituição de ensino teológico, nós conseguimos encontrar pessoas que estudando e se esmerando no conhecimento, se aprofundando no conhecimento da palavra, conseguem passar 24 horas de um dia, sem ter falado pelo menos para uma pessoa, o que você vai esperar daqueles que não têm oportunidade de estudarem a palavra com profundidade, para quem a Bíblia nada mais é do que um amuleto que, se aberto no Salmo 23 ou no Salmo 91, numa moldura de mármore na estante, vai trazer algum livramento para a casa e para a família. Se entre quem conhece ou está conhecendo a palavra existe esse grau de dificuldade, imagine em quem não conhece. E vocês vão de convir que não é muita gente que está estudando teologia. As pessoas estão estudando outras coisas que dá dinheiro e tal. Então, você começa fazendo uma pesquisa nas instituições e você vai descobrir que não há essa filosofia de vida entre os estudantes, de você ter esse compromisso como Finney, como Moody, como George Whitefield, como John Wesley, como John Harper, que tinham como filosofia de vida nenhum dia sem falar do amor de Jesus para alguém. Nenhum dia. Pelo menos uma pessoa por dia eu devo falar a verdade do Evangelho. Mas é tão difícil, a gente mora num contexto onde a gente nem encontra as pessoas, a gente não tem ninguém do nosso lado no metrô, durante várias estações, ou no ônibus, ou na rua, ou no trabalho. Não temos. As pessoas estão muito longe de nós, aí a gente não tem esse contato para poder falar, né? Então, realmente há um grau de dificuldade muito grande. E eu acho que o grande desafio
como você convencer uma igreja imediatista, a igreja do instantâneo, da velocidade da informação, dos transportes, como você desafiar ela a ver o invisível. Como diz o autor aos Hebreus, pela fé contemplou como aquele que vê o invisível. Como? Quem quer ver o invisível? Quem quer morar na cidade que o arquiteto é Deus e o edificador? Quem quer morar na cidade que Niemeia foi o arquiteto, Minha Casa, Minha Dilma. Esse é o sonho de muita gente no Brasil e tal, mas que vamos morar na cidade que Deus construiu. Aonde é isso? No porvir, na vida eterna. Sim, até o presidente Lula disse isso. O negócio do porvir, eu quero me dar bem aqui e agora. Eu quero que Deus me abençoe agora. Mansões celestiais, Rua de Ouro. Porque eu quero saber do aqui e agora. E esse aqui e agora rouba o tempo e não permite que a pessoa pare para dizer assim, olha, eu tenho que me preocupar com o meu próximo. E eu não sei vocês, mas eu não suporto andar nas ruas. Mas a palavra diz que ouçam, quer deixem de ouvir. O pré-requisito não é se o seu interlocutor vai querer lhe ouvir. É que você tem que anunciar. Não dá para você entregar para todo mundo. Eu não sei vocês, mas o meu nariz arde. Eu vim no metrô agora e eu não conseguia respirar direito. O fedor. Cadáver fede. Cadáver entra em estado de putrefação. Sabe o que a Bíblia diz a respeito das pessoas que não têm Cristo? Elas estão mortas. É assim que eu consigo andar nas ruas, vendo cadáveres que fedem, porque estão em estado de putrefação espiritual. Estão caminhando a largos passos para a morte eterna. E não dá para ficar calado, porque só tem uma maneira desses cadáveres terem vidas. Se anuncia o Evangelho da graça de Cristo Jesus. E todos aqueles a quem Deus, antes da fundação do mundo, escolheu, elegeu e predestinou, irão responder ao convite da graça. Mas alguém tem que dizer para ele que sem Cristo ele está morto. Mas parece que a igreja se acostumou a viver no meio do cadáveres, no meio da carnificina, espiritualmente falando, como se fosse normal. Como se fosse normal conversar com um morto, trabalhar com um morto, estudar com um morto, ser vizinho de um morto, sem que isso nos incomodasse. Isso deve incomodar a igreja. O fedor, o odor, a caatinga do pecado galopante, isso deve nos incomodar. E quanto mais isso nos incomoda, isso nos leva a proclamar a plenos pulmões que Jesus Cristo é a resposta. Ele é a saída. Ele é a solução para o problema do homem pós-moderno. A igreja se cala, chega o carnaval, a igreja foge, vai se esconder nos retiros, nos acampamentos ditos espirituais, que nada mais é do que uma fuga da realidade e deixa a cidade entregue ao príncipe das trevas, porque se a coisa já é ruim com a presença do povo de Deus, quando o povo de Deus se retira, vai ver, é por isso que mais morre gente, é o feriado onde acontecem maiores calamidades, o povo de Deus sai da cidade e deixa a cidade entregue aos príncipes das trevas, né? Um dia que a igreja disse assim, nós não vamos acampar não. Se tem alguém que tem que correr, são eles.
Porque as Escrituras dizem que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas o que a gente vê, na maioria das vezes, é o inferno vindo até a porta da igreja, né? Ou como dizem alguns, querendo transformar a vida da igreja num inferno e tal. Mas quando você prega a palavra, e a história da igreja mostra isso, né? A abundante evangelização sempre causou um impacto e diferença nas sociedades mundiais. Então a gente prega pouco e do pouco que se prega, nem sempre é o verdadeiro evangelho. É o verdadeiro Deus, mas é uma caricatura de um Deus que se inventou, mas que não é o Deus bíblico, não é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Fala-se de uma parte do evangelho, mas não apresenta-se o evangelho como um todo, que regenera o homem pecador, que o justifica, que imputa a justiça diante de Deus como um ato forense e o apresenta diante de Deus limpo e inculpável. Deus vai te abençoar, prosperidade, libertação, campanha não sei do que. Agora, arrependei-vos e crede no Evangelho. Tem pouca gente anunciando. Ok? Então, antes de chegar em casa, quem sabe você não vai ter ainda uma oportunidade de, pelo menos para uma pessoa, nem que seja assim, Jesus ama você. E aí você vai dormir satisfeito, sabendo que pelo menos para uma pessoa hoje você apresentou as boas novas de salvação. Deus nos abençoe.